Graças a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né? Hoje está mais confortável do que a última quarta-feira, do que a última quinta-feira. A última quinta-feira estava um frio, mas um frio que Deus dava, graças a Deus. Hoje não, hoje está mais gostoso, já dá para a gente ficar mais à vontade. Bom, como o pastor Israel já falou, hoje nós vamos falar sobre a quarta igreja das cartas que Jesus pediu para João escrever, né, enquanto ele estava detido na ilha de Patmos. A quarta igreja ela é direcionada à igreja de Tiatira. Então a gente já passou por Éfeso, Pérgamo, Esmirna e hoje é Tiatira. E aí o tema da igreja, o tema da aula, eu coloquei que a gente vai analisar a igreja de Tiatira como uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. É esse o tema que a gente vai passar. Então, como praxe, eu trouxe aqui o mapinha, né, para a gente situar. Então, Tiatira já está mais para o interior aqui da Turquia. A gente já passou por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e vamos descer a cordilheira. Próximo é Sardes e assim vai. Então, Tiatira está aqui na Turquia. Não pesquisei, achei algumas ruínas de Tiatira, mas não era nada relevante, eu optei por não trazer. Então, o tema que a gente vai falar é uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. E aí que interessante, essa carta escrita à igreja de Tiatira é a carta mais extensa das que foram escritas às igrejas. Porém, Tiatira era uma cidade quase que sem relevância. E quando a gente fala de centro político ou centro religioso, Tiatira não tinha a importância que nós vimos que Éfeso tinha, que Pérgamo tinha, que Esmirna tinha. Tiatira era uma cidade, mas pode deixar se você quiser. Fica bom assim, gente? Para mim não atrapalha não. Eu não sei para os irmãos. Fica melhor de ler? Fica. Então Tiatira, ela não era nenhum centro político religioso. A única importância que Tiatira tinha era que era comercial. Ela era comercial. A importância de Tiatira era a sua posição geográfica. Por uma razão, o correio imperial era uma rota que passava por Tiatira. Essa era a importância da cidade de Tiatira. Então, eu não achei monumentos, ruínas que trouxessem relevância à cidade de Tiatira, então por isso que eu optei por não trazer mais nenhuma imagem, tá? Bom, Tiatira tinha, como ela era um importante centro comercial, ela era a sede de vários grêmios de comércio. Então Tiatira ela era muito conhecida por produzir lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Então ela tinha essa camada, digamos assim, social de artesãos ou de produção de materiais. E esses comerciantes, né, essas pessoas, elas se reuniam em agremiações. Então ela tinha diversos grêmios comerciais, cada um abarcando, né, ou cobrindo a sua linha de comércio. E aí uma das possibilidades, isso é uma possibilidade, é que Lídia, se a gente lembrar das aulas que nós tivemos de Atos, quando Paulo chega em Filipos, ele encontra na beira do rio uma comerciante chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Então, há uma possibilidade, estima-se que talvez Lídia viesse dessa região da Ásia e que ela fosse uma dessas representantes, porque ela era comerciante de púrpura, tá? Mas é mais a título de curiosidade. Então, quem não lembra de Lídia, está lá em Atos 16, capítulo 14. Os grêmios, no caso, essas associações, elas tinham um fim de mútua proteção para os seus associados
e de benefício social e recreativo, tal qual é hoje. Hoje você tem a Associação dos Comerciantes, Associação dos Industriários, a Associação dos que a gente entende pelo sistema S, né? SESC, SESI, SED, SENAT. Então são agremiações, vamos dizer assim, né? Muito parecido com isso. Talvez não tenha a mesma estrutura, mas em linhas gerais o objetivo das agremiações era isso, era dar uma certa proteção para aquele nicho de mercado, né? Então se eu era produtor de lã e tal, eu tinha uma agremiação que negociava melhor, ou determinava um certo patamar de preço, ou me dava suporte, ou treinamento, coisas normais que uma agremiação faz. E o segundo fim de uma agremiação era exatamente trazer benefício social, recreativo, esse tipo de coisa. As pessoas podiam se reunir para tratar diversos temas, assuntos. E aí é onde está o perigo. Por quê? Porque era praticamente impossível você ser um comerciante em Tiatira e não pertencer a uma agremiação. Era como se fosse uma espécie de suicídio comercial. Se eu quisesse desenvolver um ramo de atividade e não quisesse me associar a uma determinada agremiação, praticamente eu estava decretando a minha falência, porque eles eram muito unidos, trabalhavam muito em conjunto. E qual era o grande problema de você fazer parte de uma agremiação? É que cada agremiação ela tinha uma divindade tutelar. Então, cada agremiação ela se inspirava em um determinado Deus. Então, as suas reuniões, nas reuniões que eles promoviam, eram servidos carnes sacrificadas aos ídolos e na sua maioria das vezes, elas sempre finalizavam com festas, e com festas onde você podia permitir comportamentos licenciosos, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, qual era o problema de Tiatira? Tiatira não tinha perseguição, porque o perigo estava dentro da igreja. Então, um crente em Tiatira, ele precisava tomar algumas decisões. Ou ele participava de uma agremiação, ou ele servia a Jesus. E aí, numa situação dessa, o que um crente deve fazer? Transigir ou progredir? Ele deve manter a sua consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ele tem que optar por ser santo ou ser esperto? Porque é mais ou menos esse os contrastes que a gente tem, né? Qual é a posição do cristão? Se ele sai da agremiação, ele praticamente está decretando sua falência, ele está perdendo a sua grana. Se ele permanece na agremiação, praticamente ele também está negando a Jesus. Então, foi nesse cenário, nesse palco, que surge uma mulher chamada Jezabel, e que ela aparentemente apresenta uma solução para esse dilema. Então, o problema de Tiatira não era perseguição. Quando a gente viu em Éfeso era perseguição, depois virou a falta de amor. Em Pérgamo era perseguição, mas eles foram fiéis. Em Esmirna era perseguição, e aí acabou vindo a infiltração. Em Tiatira não tinha perseguição, porque o mal já estava dentro da igreja. É coincidência ou o nome dessa Jezabel faz referência a outra Jezabel? É uma mulher diferente, mas o nome é o mesmo da Jezabel de Israel, né? Da Jezabel que casou com a coincidência é tão grande, né? Exato. Então, é dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. É uma igreja forte, crescente. Aos olhos de qualquer observador, pareceria uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Só que aos olhos de Jesus, ele já enxerga de uma forma diferente. E aí a gente começa os nossos tópicos com o primeiro deles. É uma igreja dinâmica sob a apreciação de Jesus. Então, se você ler o trecho de Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 18 até o 29,
vai ser sempre Cristo apresentando a percepção dele em relação à igreja, tá? Então, o primeiro tópico é uma igreja dinâmica sob a apreciação de Jesus. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Por que sempre volta esse tema? É uma coisa que eu me questionei, tá? Toda aula a gente traz esse tema. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, que conhece a igreja, que sonda a igreja, que vê as tribulações, que vê as obras, mas mais do que isso, ele sonda o interior, porque a igreja, ela não é o templo em si, ela é mais as pessoas. Então, Cristo sempre está começando a carta e se apresenta como aquele que não só apenas está no meio dos candeeiros, mas como aquele que anda no meio dos candeeiros, que conhece a obra da igreja. Ele está dizendo para a igreja: olha, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, tanto o que está acontecendo de ruim, como também o que está acontecendo de bom. Vocês não são uma igreja perdida, não está tudo acabado para a igreja de Tiatira. E por que ele tem essa firmeza em dizer isso? Porque é exatamente isso, ele se faz presente, ele se mostra dessa forma. Olha, eu estou presente, eu estou no dia a dia, eu estou espiando a igreja, eu estou sondando a igreja, os meus olhos são como fogo, eu vejo aquilo que não é aparente, aquilo que está oculto, que vocês não estão vendo, mas eu estou sondando. Então ele está o tempo inteiro dizendo para a gente, e não é diferente para nós hoje. A gente precisa ter essa consciência, o tempo inteiro. Nós temos um Jesus que está com os olhos de fogo, sondando cada coração, a intenção, aquilo que realmente eu estou fazendo. É por um interesse próprio, é por uma causa genuína, é algo que eu estou fazendo só porque acho que ninguém vai fazer, eu tenho que fazer? Não, ele conhece as obras, e não só mais do que isso, ele também conhece as intenções. Então, por que Cristo se apresenta assim? Porque muitas vezes tem práticas vis dentro da igreja que estão ocultas. Então, o que tem que deixar claro na cabeça dos irmãos é: aquilo que a gente não vê, a gente não sabe se existe ou se não existe no meio da igreja, no meio do povo de Deus, tem um que sabe, tem um que vê. Então, não adianta querer levar uma vida cristã aparentemente exemplar, se lá dentro, no seu interior, as suas intenções não são as melhores possíveis. Porque eu não posso ver, o pastor Israel não pode ver. Você pode chegar aqui e se apresentar ao pastor Israel da melhor forma possível. Então, mas tem um Jesus, que é o dono da igreja, que vê. Que vê. Então, eu preciso refletir. Como que é a minha vida hoje na igreja? Ela é sincera? Ela é aparente? Como que é? Porque não é para os crentes sentados nessa congregação, não é para a liderança da igreja que eu vou prestar conta. É para um ser que está muito mais além desse, tá? O segundo ponto, Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as infiéis. O que nós temos a dizer aqui? Que numa mesma comunidade, aqui pegando o exemplo de Tiatira, nós tínhamos 3 grupos de pessoas. Nós tínhamos aqueles que eram fiéis, os que estavam tolerando aquilo que não era doutrina sã, e você tinha os que estavam não só tolerando, mas você tinha os que estavam vivendo o pecado. Então nós tínhamos 3 grupos, né? Os fiéis, os tolerantes e os que estavam já mergulhados no pecado. Então, se você fizer uma análise mais externa, você tem uma igreja que está bem, uma igreja em perigo, que são os tolerantes. A gente já estudou sobre isso, o risco que a tolerância vai trazer para a igreja. E você tem uma igreja que está mal, que são aqueles crentes que já se cederam ao pecado, tá? E aí, o ponto que eu trago aqui é exatamente isso. Eu, Fabiano, não consigo distinguir nenhuma dessas categorias dentro da igreja. A gente consegue ver só o exterior, mas o interior quem conhece é Deus, e Deus sabe exatamente onde cada pessoa se enquadra dentro dessas categorias. Se eu sou fiel,
se eu sou tolerante, se eu sou mau. Se eu não estou cumprindo, se eu só estou negligenciando, ou se realmente eu estou ali, mesmo falhando no meu dia a dia, mas buscando a santificação, Deus sonda os corações. Então, essa é a importância de Cristo sempre se apresentar como aquele que está no meio dos candeeiros, mas que caminha no meio dos candeeiros, porque Ele está entre nós, caminhando entre nós, olhando individualmente para cada um daqueles que compõem a sua igreja. E não é novidade, se alguém se espanta que na igreja há pessoas fiéis e infiéis, isso não é novidade. Jesus já havia ensinado isso lá em Mateus, em Lucas, nos seus evangelhos, que numa mesma congregação, numa mesma seara, você vai ter trigo e vai ter joio. Não estou dizendo que a igreja santa do Senhor aqui só tem santos. Oxalá que fosse assim. Mas é possível que dentro de uma comunidade, no meio de muitas pessoas, uma igreja composta por muitas pessoas, você tenha pessoas fiéis e pessoas infiéis. E era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. E Cristo se apresenta também, não é só coisa negativa, né? Como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Quais eram as marcas positivas da igreja de Tiatira? Primeiro, era uma igreja operosa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não descansava, era uma igreja que tinha agenda cheia, era uma igreja que atualmente, quando a carta foi escrita, realizava mais obras do que quando ela foi fundada. Sim. Porque Jesus deixa isso claro, as suas obras hoje são maiores do que as anteriores. Então, era uma igreja que estava em plena atividade. Uma igreja marcada pela fé, uma igreja que confiava em Deus, uma igreja que estava em franco progresso espiritual. Ela estava crescendo. Só que dentro da igreja já havia um mal se desenvolvendo, e esse mal estava crescendo junto com uma igreja. Então, quem promovia o mal? Os crentes fiéis? Não, os infiéis. Mas havia dentro da igreja um remanescente fiel que continuava fazendo com que essa igreja trabalhasse, essa igreja crescesse, essa igreja evangelizasse, essa igreja buscasse salvação de alma, essa igreja fizesse tudo o que uma igreja tem que fazer. A missão da igreja, levar o evangelho e através do evangelho as pessoas se converterem a Jesus. Então, Tiatira mostrou um amor que a gente não viu em Éfeso, porque eles eram muito mais rigorosos com a doutrina. Tiatira mostrou uma perseverança na fé, que a gente que estava em perigo, comparado com Pérgamo. Então, Pérgamo, quando estava em perigo, demonstrou uma fé inabalável em Cristo. Então, nós já passamos por isso. E Tiatira compartilhava com Esmirna a virtude da resistência paciente na tribulação. Então, todos esses elogios Jesus traçou para a igreja de Tiatira. Agora, depois que a igreja era dinâmica sobre a apreciação de Jesus, ela também era uma igreja tolerante ao pecado, sobre a reprovação de Jesus. Antes de Jesus reprovar, e qual foi a reprovação que Jesus Cristo fez? Antes de Jesus Cristo reprovar a profetisa, né, a falsa profetisa, ele reprova a igreja. Então a igreja de Tiatira estava crescendo, e no momento que uma igreja está crescendo, o adversário da igreja ele vai se levantar para tentar impedir ou cessear esse crescimento. Só que, em vez, no caso de Tiatira, de vir um ataque externo, o ataque estava saindo de dentro para fora. E por que Jesus reprova a igreja? Então, olha que interessante. Primeiro, Jesus reprova a igreja. Se você for ler o trecho, né, no versículo 20, ele está repreendendo a igreja. Mais adiante, ele vai repreender a falsa profetisa. Ele está reprovando a igreja porque a igreja estava sendo tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Então, a gente pode dizer aqui duas coisas que Jesus estava condenando: uma falsa doutrina e uma falsa moralidade. O nome Jezabel, ele significa puro. Só que a vida e a conduta dessa mulher não se condiz com o nome
que ela carregava. Há uma outra Jezabel, conforme o irmão Jorge citou, na história bíblica, lá em 1 Reis, você vai ver que tem uma Jezabel, que ela é fenícia, ou seja, ela não é judia, ela casa com Acabe, e ela traz para dentro da casa de Acabe e da casa de Israel a prática da adoração a Baal e da prostituição. Ela acabou com a casa. Exato, ela acabou com Acabe, ficou bom. Ficou bom. Então assim, eu não vou contar a história de Jezabel no tempo bíblico, lá de 1 Reis, porque ela é bem simples. Ela perseguiu Elias, depois perseguiu Eliseu. Ela só foi desmascarada quando Elias fez o desafio dos 2 altares, tal. Então tem uma historinha lá, mas não é essa Jezabel, tá? Quando eu era mais jovem, eu também sempre achava que a doutrina de Jezabel era porque essa Jezabel tinha ensinado os crentes a fazer isso, aquilo, e estava sendo aplicado. É mesmo, é um nome tão na estranho que igreja eu de nunca vi Tiatira. ninguém assim, nos nossos tempos, botar o nome da filha de Isabel, né? É uma desgraça nossa. A minha irmã chama Isabel, você acredita? Hã? Minha irmã. Tem uma irmã chamada Isabel. Tem? É? Aí. Ficou Mas o lá. nome Jezabel significa puro, não é um nome ligado a... Não, eu digo no caso do estigma da Bíblia, né? É porque, vamos lá, Ninguém põe nome de Judas. Exatamente. é porque, vamos lá, a Jezabel dos tempos bíblicos lá de 1 Reis, né? Como ela não era judia, ela era fenícia, então ela era muito vaidosa. Muitos ligam ela a uma prática de prostituição, aquela coisa toda. Ela era muito vaidosa mesmo. Ela adorava enfeitar o pavão mesmo em si e tal. Então, eu cresci na igreja evangélica, e é uma igreja rigorosa, né? Falando de uma igreja super mega rigorosa, talvez o Alexandre tenha passado por isso também. Que quando as irmãs pintavam unha, passavam lápis, espírito de Jezabel. Não era assim? A gente já ouviu isso? Espírito de Jezabel. Na verdade, não. O mal que Jezabel fez ao povo de Deus foi implementar o culto a Baal. Então, ela conseguiu convencer os judeus a sacrificarem filhos a Baal. Ela pegou do tesouro real, ou seja, os dízimos que os judeus ofereciam no templo. Ela pegou parte dessa grana para sustentar os seus profetas. Então ela sustentava 450 profetas dedicados a Baal, mais 400 outros profetas, falsos profetas, vamos dizer assim. Então ela meio que distorceu, ela introduziu em Israel a prática do paganismo. Então por isso que ela não é uma boa figura, e ela afrontou muito o profeta, a ponto dele profetizar que ela ia morrer e que ninguém nem ia reconhecer ela, que os cachorros iam lamber o sangue dela, e ela cai da torre, e os cachorros comem a carne dela, só não comem a cabeça e as mãos, e foi o que restou, mas ninguém conseguia reconhecer ela, sobrou só o crânio. Então assim, tem uma história, mas linkavam muito a nossa infância como se fossem mulheres vaidosas. Quem exerce vaidade tem espírito de Jezabel. Eu cresci assim. Não é isso, não é esse o sentido. Não sei se o pastor Israel é mais novo do que eu, né? No Evangelho, né? Porque eu, desde menininho, que eu venho nessa Mas é bem vida. o espírito de Jezabel, ele traz Essa conotação, né? contra a doutrina cristã. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, pastor, que você vê que esse versículo 20 fala que Deus está repreendendo a igreja de Tiatira por tolerar. Olha que interessante. A palavra tolerar nos remete a algo bom. É importante a gente tolerar, né, as coisas. Ter tolerância, a gente remete como pacificador, mas aqui o Senhor está nos repreendendo. Foi da mesma forma que Martin Luther King fez. Né? Martin Luther King falou que o que preocupa ele não é o silêncio, não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Ou seja, quando você vê uma situação errada, ruim, e você se cala, você neutraliza, pode ter certeza, você já tomou uma posição. Ficar neutro é se posicionar também, é tomar uma decisão. E o Senhor, ele não se agrada, porque a igreja de Tiatira,
ela aceitou, ela tolerou tudo que Jezabel estava fazendo, tudo que estava acontecendo dentro da igreja, ela tolerou. E Deus não se agrada disso. Não. Então nós temos que repreender sim e levantar a bandeira do verdadeiro evangelho. Beleza. Então, o que essa segunda Jezabel, vamos falar assim para ficar mais explícito, o que essa segunda Jezabel ensinava? Ela ensinava que o pecado é tolerável. Não tem nada a ver, né? Não, porque é o seguinte, você precisa sobreviver. Como que você vai sobreviver, você comerciante, se você não fizer parte da agremiação X e não participar desses banquetes? Porque ali são coisas para carne. Ali não tem, você preservando o seu espírito, o que você faz com o seu corpo é problema seu. Deus não vai se importar com isso. Só que a diferença de Jezabel para as outras igrejas, que a gente também viu heresias e falsos ensinamentos, é que Jezabel era parte da igreja, era membra, ela tinha voz na igreja, ela exercia docência, ela ensinava, ela subia no púlpito para apregoar esse tipo de ensinamento. Ela queria conciliar a prática pagã do que os outros, digamos assim, os outros asiáticos faziam, né, os não crentes, mas de maneira que você não se sentisse mal, porque para ela o importante era você preservar o seu espírito. Era essa a pregação dela. E qual é o problema da igreja? Por que Cristo está reprovando a igreja? Porque a igreja não teve pulso para repreendê-la, para tirar de dentro da igreja esse mal. Ela continuava com o seu discurso, a sua filosofia, vamos dizer assim, os seus ensinamentos, seus falsos ensinamentos, e a igreja vivia com isso. Então, quem era fiel não dava ouvido, permanecia na sua vidinha fiel. Aqueles que não queriam tomar partido, que nem o pastor Israel falou, tolerava, ela está falando isso aí, mas para mim não serve, eu continuo seguindo a minha vida. Mas tinha uma parte da igreja que abraçava as ideias de Jezabel. Por quê? Porque começavam a olhar mais para a questão financeira, sobrevivência, subsistência, do que realmente para a fé que eles tinham abraçado. Então, a Jezabel estava se tornando uma planta venenosa, ela estava crescendo no canteiro que é a igreja. É como se fosse um tumor se desenvolvendo no corpo, que se não é tratado, aquilo lá vai se expandindo, vai contaminar e vai levar todo o corpo à morte. Então, ele precisava ser extinguido. E a igreja não se posicionou. A igreja ficou neutra, ela foi tolerante a esse tipo de ensinamento. Mais uma vez, aqui o lobo ele não veio de fora, o lobo estava dentro da igreja. E qual é a lição que a gente tira dessa parte? Que eu acho que já é até a segunda parte, assim, se pular aqui, perdão. Jesus demonstra o seu zelo e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade, né? Não cheguei lá ainda, então vamos lá. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? Que é possível, sim, você ter uma igreja cheia de gente, cheia de energia, cheia de atividades. Todo dia você tem 10 coisas para fazer na igreja. Você pode passar o dia na igreja, 24 horas na igreja, mas necessariamente não significa que ela é uma igreja pura. É uma igreja cheia, crescente, ativa, mas não quer dizer que é uma igreja verdadeira. É fácil encher uma igreja quando os seus fiéis, eles vêm para serem entretidos e não para serem instruídos. Então você começa a diferenciar a igreja verdadeira das igrejas só de fachada, quando as pessoas que estão frequentando aquelas igrejas, elas estão sendo tranquilizadas. O evangelho genuíno já não está sendo pregado para não confrontar aquelas pessoas que estão frequentando determinada congregação com o seu pecado. A igreja passa a ser tolerante. Venha, a gente quer você e você vai estar junto com a gente. Eu nunca vou dizer para você, à luz das Escrituras, qual é o seu erro.
qual é o seu mal, qual é o seu desvio, onde você precisa melhorar. Porque a Bíblia tem as instruções para que a gente siga nos aperfeiçoando. Então, quando você vê uma igreja crescente, eu não estou dizendo que a igreja crescer significa que ela só tenha esse tipo de característica, mas eu estou dizendo que é possível. Não é porque a igreja de Tiatira era ativa, viva, que a igreja não tinha defeitos, ela tinha problemas. E Jesus veio mostrar isso. Então hoje, nós temos que ter essa visão. É possível você ter crescimento, é possível você ter atividades, é possível você ter engajamento, é possível você ter obras, você ter um monte de eventos, atividades acontecendo na igreja e não ser uma igreja verdadeira, porque o propósito da igreja não está em tornar os seus membros cada vez melhores cidadãos dos céus, e sim em confrontá-los. É como se a igreja se tornasse um clube social. Olha, é prazeroso ir na igreja, porque lá eu tenho amigos, eu vou conversar, eu vou ver a fulana, eu vou contar da minha última viagem e tal. Mas e conhecimento? E aprendizado? E pão para alimentar a minha alma? E água para matar a minha sede? Essa igreja está proporcionando? Ou ela está simplesmente sendo um entretenimento? Essa é a lição, o cuidado que nós temos que ter. Nós queremos ser uma igreja que cresça. Nós queremos crescer, nós queremos expandir. Mas vamos fazer da maneira correta, mergulhando na palavra, na oração, na adoração. Se fugirmos dessa palavra, irmãos, o nosso crescimento é vão. O nosso crescimento não é crescimento, é inchaço, né? Como dizem alguns. É você só ganhar número. Isso aqui vira um clube social. A gente vem na igreja não é só para louvar a Deus, engrandecer a Deus, mas para ouvir dele através da sua palavra, onde eu preciso melhorar, onde eu estou falhando. Eu sou falho, eu sou um ser humano que dependo da orientação de Deus para que eu consiga, na minha caminhada, seguindo em busca a cidadão perfeito. Eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso o tempo inteiro estar buscando a santificação. Então Jesus fez, ele reprova a igreja antes de reprovar a Jezabel, e Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. E aqui a gente se aprofunda um pouco mais de qual é essa falsa doutrina. Bom, o que a igreja não fez de Tiatira, Jesus fez de maneira bem clara. Ele denunciou de forma firme a falsa doutrina da igreja. E qual era a falsa doutrina? Um pouco mais profundo. Jezabel está me ensinando a igreja que a melhor maneira de você vencer o pecado é você se aprofundar mesmo. Olha o ensinamento da Jezabel. A melhor maneira de você vencer um pecado é você se aprofundar nele. É como se a gente tem um pouco disso no nosso dia a dia, tá? Como é a melhor maneira de eu perder o medo de altura? Subir num prédio e olhando lá para baixo, né? A gente não ensina isso. Um pouco da linha do que Jezabel ensinava era isso. Você que perder o medo do pecado, se aprofunda nele. Peca, vai lá na sua profundidade. Experimenta na sua totalidade. Se você conseguir preservar o seu espírito, você é imune a esse pecado. É isso que ela ensinava. Ela dizia que os crentes não podiam cometer suicídio comercial, mas que deviam participar dos grêmios e comer da carne sacrificada aos ídolos, como das festas imorais. Porque ela dizia que os crentes precisavam primeiro defender os seus interesses materiais a todo custo. E nesse processo você ia fortalecendo o seu espírito. Ela dizia que não havia mérito em você ser um homem que não se prostituía se você nunca experimentou a prostituição. Como é que você pode afirmar que você é imune ao pecado da prostituição se você nunca experimentou uma prostituição? Então você não é digno de pousar como um exemplo, como um modelo a ser seguido. Confundia bem a cabeça das pessoas, né? Misturava demais. Essa era a falsa doutrina. Então ela tentou achar uma forma de fazer com que você participasse de tudo que oferecia lá fora, mas sem perder a essência que seria preservar o teu espírito. Você pode cometer o pecado, experimentar o pecado. Para a gente enfrentar o nosso inimigo é preciso conhecer bem o inimigo.
E eu só vou conhecer bem as táticas de Satanás se eu mergulhar em tudo aquilo que Satanás oferece. Aí eu vou poder dizer que eu sou um crente parrudo, um crente robusto, porque eu experimentei o pecado e eu venci o pecado. É essa falsa doutrina que era ensinada na igreja. Você queria falar alguma coisa, né? Não, é que remeteu muito. Hoje tem um pastor, acho que muita gente conhece pela internet, e eu já conheço ele há muitos anos, desde quando eu me converti, pastor Caio Fábio. Ele tem muito essa doutrina de que o pecado não é para a gente ter medo dele, é para a gente enfrentá-lo. E isso é uma doutrina muito parecida com essa que você está ensinando agora. É a mesma coisa eu falar que para eu vencer o alcoolismo eu preciso beber até eu provar para mim mesmo que beber não me faz mal, eu não vou me viciar naquilo, aquilo lá não vai me dominar. Então somente depois disso eu posso dizer, olha, eu sou uma pessoa imune ao álcool. É mais ou menos nessa linha que ela pregava. Você experimenta o pecado, você chafuda-se no pecado, e aí você mantém o seu espírito reto, sua adoração a Deus, o seu compromisso com Deus. Se livra daquilo ali, aí você pode realmente alçar o patamar de que, olha, eu tenho autoridade sobre aquele pecado porque eu venci aquele pecado. Enquanto que os ensinamentos de Jesus é exatamente o contrário. Ele sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Jesus manda a gente fugir da aparência do mal, resistir, muito menos experimentar o que é mal. Até mesmo porque cada pessoa tem um nível de resistência, até a nós mesmos podemos dizer qual o meu nível de resistência para determinada situação. Eu não posso dizer. Eu não conheço. Ninguém tem essa capacidade. Exato, mas aí onde está o perigo dessa doutrina? E era uma falsa doutrina, só que o ensinamento que está por trás disso, ele é perverso. Ele está dizendo que você poderia tolerar o pecado da carne e se comprometer o espírito. Quando a gente vai para a Bíblia, e aí já trazendo para o ensinamento mais atual, a Bíblia já diz o contrário. Ela diz que a gente não pode viver no pecado. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Como é que eu vou viver para algo que eu já morri? Se você fizer uma analogia bem simples, é impossível. Como é que eu vou voltar a algo que já está morto? Como é que eu vou me chafurdar em algo que já não existe mais? Ah, professor, o senhor está dizendo que a gente não peca mais? Não é isso. Nós, pela natureza humana, pelo pecado, a gente está sujeito a pecar todos os dias, mas de maneira inconsciente, por deslize, pela nossa natureza má. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso que a gente tem junto a Deus Jesus um advogado para interceder por nós. Ok? Agora, o pecado deliberado, a coisa proposital, premeditada, esse tipo de pecado a gente não deveria cometer. Não tem respaldo bíblico para isso. Então, esse trecho que eu li, que a gente já morreu com o pecado, está em Romanos 6:1. Tá? Então, o que essa doutrina estava fazendo? Estava levando os crentes de Tiatira a experimentar algo que eles não precisavam, não tinha necessidade, algo que era afrontoso a Deus, e que aí Fabiano, imagino, não tem isso na Bíblia, que estava conseguindo o pecado escravizar alguns crentes, porque nós tínhamos as três categorias, tínhamos os fiéis, os tolerantes e aqueles que já tinham se contaminado, aqueles que já estavam vivendo o pecado, mas achando que estava dentro da igreja ainda com o seu carimbo de salvação. E isso não é verdade, a gente vai ver isso a mais à frente. Então, não tem mérito nenhum em pecar e vencer o pecado, porque o mérito está, irmão. O pecado, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai escravizar. O pecado escraviza. Então, você não é livre para pecar. Eu peco e sou livre. Então, eu peco porque eu sou livre. Não, a verdadeira liberdade está em se manter longe do pecado, em manter-se afastado do pecado. E, de novo, nós estamos falando aqui de pecados doutrinários, pecados pré-meditados, pecados de plena consciência. Ninguém aqui em sã consciência vai fazer algo achando que estou livre para fazer esse tipo de coisa porque
o que importa para Deus é o meu espírito. Não, Ele quer você inteiro. Pode falar. Quando Deus deu testemunho a respeito de Jó, né, uma das características de Jó era que ele se desviava do mal, né? Homem reto, temente e se desviava do mal. No caso do Jim Swagger mesmo, né? Aquele grande pregador, né? Aquele pastor dos anos 80, 90, que foi reconhecido no mundo inteiro, né? Ele foi num prostíbulo, né? E ali ele caiu em adultério no prostíbulo, ele foi fazer um trabalho evangelístico. Então isso aí prova que a gente não está preparado para enfrentar. No caso dele foi diferente, né? Que ele foi pecar. Ele foi para um lugar que talvez, igual quando chega na época de carnaval, algumas igrejas convocam jovens para evangelizar nos blocos. Eu não concordo de jeito nenhum com ensinar mais jovem. O cara tem B ali, encontra um amigo e tal. Então eu acho que isso aí tem que ser bem separado realmente. Tem que ser bem separado. Tem que ser bem separado. Porque não há vantagem nenhuma no pecado. A gente não pode tirar nada de bom do pecado. Então, Cristo corrige a falsa doutrina e corrige a falsa moralidade. Por que a falsa moralidade? Porque a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Ela dizia que você pode viver um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismo, porque você é dono do seu corpo, você faz o que você quer com o seu corpo, desde que você preserve o seu espírito e o seu vínculo com Deus. Fora isso, você podia se adaptar à moralidade do mundo, porque era uma necessidade. Tem sempre isso, não podemos esquecer, tinha sempre atrelado. Não é que ela estava falando só viva isso, não. Ela sempre estava atrelando isso a uma necessidade local, que era para fazer parte de determinadas agremiações. A chance de você se corromper com esse tipo de costumes era gigante. Ela falou: olha, você tem que preservar primeiro a sua vida financeira, a sua condição financeira, antes de você comprometer o seu espiritual. Então era uma prática ecumênica e uma prática pagã, assim como a primeira Jezabel. Ela trouxe uma prática pagã para dentro do povo de Deus. Essa segunda Jezabel estava indo na mesma direção. E aí, o que Jesus faz? Ele confronta, a igreja, mas dando a ela uma oportunidade dela se arrepender. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta com misericórdia. Deus é paciente e longânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra quando o ímpio perece. Deus chama todos ao arrependimento. Às vezes Deus tarda em aplicar juízo para exatamente dar o tempo necessário para que a pessoa se arrependa. É sempre assim que Deus trabalha. Se Deus fosse agir conforme a sua ira de imediato, a gente já estava pulverizado dessa face da terra. Mas Deus sempre vai aplicar longanimidade, paciência, para nos dar a oportunidade de reconhecer o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e alcançar de novo a absolvição. E esse versículo é muito forte, professor. É assim: e eu te dei tempo, versículo 21. Exatamente. Dei tempo para vocês se arrependerem. Olha como é forte. Então, cada dia é tempo de graça. Cada dia que a gente tem é um tempo que Deus está nos dando para que a gente consiga reconhecer o nosso pecado e se arrepender dele. O segundo ponto é que antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele também a confrontou com disciplina. A disciplina aqui é um ato de amor. A gente estava falando um pouco no início, que às vezes eu sou muito duro com meu filho, mas posso estar sendo exagerado, vou refletir, mas geralmente a disciplina, irmão, ela não é um ato de ódio, de rejeição. Pelo contrário, você disciplina porque você ama, você corrige porque você quer o melhor. Você não pode ver o seu filho ou alguém indo numa direção que é um abismo ali na frente e você não fazer nada. E se aquela pessoa, para entender, você precisa aplicar uma certa sanção, ou proibir alguma coisa, ou aplicar
algo que atinja, que ela se sinta atingida para que ela se corrija, você vai fazer o que for preciso para você não deixar que aquele mal aconteça ou alcance o seu filho. Então, o que Deus está fazendo aqui no versículo, que Jesus está falando no versículo 21, é exatamente isso. Ele está dizendo para Jezabel o seguinte: olha, o leito que você usava para corromper a igreja vai ser o leito que eu vou te colocar. Eu vou trazer a doença para a sua vida e vou trazer a doença para todos aqueles que abraçaram a sua crença. Ele está trazendo a doença, ele não está fulminando Jezabel. Ele não está de imediato aplicando juízo. Porque o que ela estava ensinando estava corrompendo a igreja. Mas Deus dá tempo. Qual foi o problema de Jezabel? Ela não se arrependeu. E aí a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo de Deus. Então Deus repreendeu, tentou trazer o arrependimento, não foi, trouxe a doença para dar tempo da pessoa, de uma forma disciplinar, para que a pessoa reconhecesse que aqueles atos, aquela doutrina, aquela falsa moralidade não estava de acordo com a vontade de Deus, de Jesus. A pessoa não toma a sua decisão, o juízo vem. Não. Você ia falar alguma coisa? Não, muda, dependendo da situação, vem o castigo, vem a repreensão, mas a pessoa ela relativiza tanto aquilo que continua na mesma prática. Né? Exato, irmãos. Aí, sabe qual é o problema que a gente vê aqui? É que Jezabel, um pouco, de certa forma, ela até chega a zombar da paciência do Cordeiro. Porque hoje nós temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo do nosso meio, um Cordeiro de amor. Mas lá no juízo definitivo, esse Cordeiro vai estar irado. Lá não vai ter esse tempo, essa paciência, essa longanimidade, para que as pessoas reflitam o que fizeram na vida e se arrependam. Lá é juízo dado, juízo decretado. Agora, hoje, nós temos a oportunidade de se corrigir. Então, mais uma vez, é Jesus trazendo à igreja a reflexão. Olha, primeiro, eu estou no meio de vós. Eu estou sondando as suas obras e as suas intenções. Tem algo errado? Você reconhece que está realmente pisando fora do trilho? Arrepende-te. Tem tempo. Você acorda todo dia. Reflita. Busque. Persiga. Mas vai no caminho da santificação. Abandona esse pecado. Porque todas as condições estão sendo dadas. Uma hora o juízo vem. E aí não adianta dizer que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus destrói. Deus não tem prazer na morte dele. Mas Deus é juízo. Tanto é, que a gente estudando lá as histórias do povo de Deus no ano passado, no Velho Testamento, Jeremias, Isaías e tal, a gente vê que todas as vezes que o Senhor permitia o juízo vir contra aquele povo lá rebelde, a impressão nítida que a gente tem é que parecia que dói muito mais no coração de Deus do que aquele castigo que ele estava permitindo. Não era por alegria, sadismo, nada disso. É apenas, eu acho que como um pai como você falou, um pai que muitas vezes precisa aplicar um corretivo no filho, mas dói muito mais no pai do que às vezes no próprio filho. Mas é necessário. Sim. E o pai, por amar, não deixa de fazer. O pai que acha que não deve fazer, geralmente as crianças são um pouco mais, digamos assim, mais liberais, né? Não tem certas regras e acabam sendo corrigidas por outras pessoas. Mas no caso aqui, a falta de arrependimento é exatamente isso. Por quê? Porque o pecado ele é sedutor, o pecado é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. O pecado é mentiroso. Satanás é estelionatário. Ele vai te prometer prazeres, mas o final é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, assim, as pessoas que se deixam envolver por pecado e acham que vai conseguir ficar na igreja, cometendo o seu pecado, aquilo que ele sabe que de acordo às escrituras não está de acordo com a vontade de Deus, mas que ninguém está vendo, porque ninguém convive comigo, ninguém vive comigo,
comigo, é que só eu e eu sei tudo que eu faço, mas tem alguém no meio da igreja que está sondando a todos os corações. Então temos que abandonar o pecado, se livrar do pecado, porque o juízo de Deus vem. Veio a doença, veio a tribulação e culminou na morte de Jezabel e de seus adeptos, vamos dizer assim, os seus seguidores, tá? Então, no dia do juízo, e aí por isso que ele traz a imagem de um Jesus com seus pés de bronze. No dia do juízo, ele porá todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa figura que ele tem. Então, por mais que Satanás convença as pessoas a pecarem, vai chegar o dia do juízo, que todos aqueles que são contra o Filho de Deus vão ser esmagados pelos seus pés que são de bronze. Próximo tópico: uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, a despeito da apostasia dos outros. E eu já vou começar com o primeiro tópico. O que ele ensina para a gente no versículo 24? É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. E isso também traz um ensinamento muito bom para nós, no nosso dia a dia. Tem muita gente que está na igreja não com o propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, ou de buscar a sua santificação e a sua salvação. Ele está por conveniência. Você vai ver muito isso quando acontece algum escândalo na igreja e a pessoa se afasta, não volta mais, porque eu só ia naquela igreja porque eu achava que aquela igreja era a igreja pura, santa. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Aqui está sendo ensinado que o único propósito de você estar dentro de uma congregação, irmãos, é olhar para Jesus. É ser fiel a Jesus. Não é ser fiel ao professor, ao pastor, ao diácono, ao presbítero, quem quer que seja. Se você for se espelhar, ou se você for esperar que o exemplo desses homens é o que vai manter a sua fé viva, e você corre um sério risco de se decepcionar e perder a sua salvação. Porque provavelmente você não a alcançou. Você acha que tem a salvação porque você imita o comportamento dos outros. Mas a verdadeira conversão você não sofreu. Pelo processo da verdadeira conversão, as pessoas ainda não passaram. Sabe uma coisa que você me lembrou agora? Uma coisa que acontece, só para exemplificar isso, é muito comum nas igrejas, em pastor Israel, por exemplo. Aí o pessoal ama o pastor Israel, gosta, não sei o que, o pessoal vem na igreja. Aí se o pastor Israel fala assim, gente, a semana que vem eu não vou estar aqui não, vou fazer uma viagem. Aí não aparece ninguém. Aí parece aquele pessoal que, sabe, os seguidores do pastor. E aí, no Rio acontecia isso muito. Todas as igrejas, quando ele até falava, não fala não, pelo amor de Deus, não fala que... Então no dia de ceia, a igreja top, não tem lugar para sentar, não tinha lugar. E aí, vários outros domingos, pronto, acabou. Aí foi como assim o negócio? É errado. O professor está dizendo, não é isso. Eu só estou alertando que a motivação de você estar congregando, de você estar na casa de Deus, não pode ser alguém. Só pode ser uma pessoa. Jesus. Se o seu motivo não é Jesus, o perigo é grande de você sofrer uma decepção. E Jesus, nesse versículo, no versículo 24, ele deixa bem claro que o fardo dele é leve, é suave, ou seja, não há peso, não há esforço, não há aquela luta para que você sirva a Cristo. Pelo contrário, quando você serve a Cristo, verdadeiramente a Cristo, você é livre, você é leve, você não está sendo subjugado por algo que vai te fazer, sabe? É o que o pastor Israel falou no início, eu vou repetir, parece que ele lê as minhas aulas antes de começar, porque ele falou exatamente isso. Para a pessoa que está em Cristo, perdi o ônibus, glória a Deus, esse ônibus, sei lá o que podia me acontecer, vou esperar o próximo. Para quem não está em Cristo, perdi o ônibus, eu vou me atrasar, minha vida é uma tristeza, é uma loucura, é pesado. E é crente, mas é pesado, carrega um fardo, carrega um rancor,
carrega um peso, que o tempo inteiro está cansado, está exausto, está exaurido, se pede uma coisa diferente, me dá uma coisa, porque essa pessoa não está vivendo o cristianismo verdadeiro, o cristianismo sincero, real, puro. Não é peso, não é sacrifício. A igreja está passando por dificuldade, tem um irmão que está envolvido em tal coisa. Eu continuo vindo adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor, a prestar o meu culto, a minha adoração. Eu continuo fazendo a minha oração, eu continuo meditando na palavra de Deus. Na igreja de Tiatira, os fiéis permaneceram. Tinham os fiéis. A igreja inteira não foi contaminada pela falsa doutrina. Tiveram aqueles que se mantiveram fiéis. E esses que se mantiveram fiéis, com certeza eram pessoas que a gente vai ver no último tópico, no terceiro tópico ainda desse slide, se mantiveram fiéis porque eles entendiam o que é o cristianismo. Quando eu entendo o que é o cristianismo, irmão, quando eu tenho realmente um encontro com Cristo, o mundo é diferente. O mundo é mau, a gente sabe que ele é mau, mas esse mal não chega a mim, porque eu sei que eu estou debaixo da proteção e da provisão de Deus. Glória a Deus. Tudo o que acontece na minha vida, ou é permissão de Deus, ou é Deus trabalhando para que eu fique cada vez melhor. É essa a intenção. Então, é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. O fato do outro desviar não justifica eu chegar lá no juízo e falar assim, então, olha, tá vendo? O fulano caiu, eu fui junto. Não é, a salvação ela é individual. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Aqui nós estamos falando de moralidade. No caso que a gente viu que Jezabel distorcia a doutrina, ensinava uma falsa doutrina e uma falsa moralidade. No tópico primeiro ali, a gente mantém firme na doutrina quando outros se desviam, mas é possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Por quê? Porque aqui, a doutrina nós vamos sempre relacionar às escrituras. A conduta, a moralidade, nós vamos nos relacionar ao processo de santificação. É a minha conduta moral. Então, às vezes eu não estou desrespeitando nenhuma doutrina bíblica, mas moralmente eu não estou fazendo por onde representar o nome de Cristo. Então, é quando eu tenho um acordo escuso, é quando eu cometo algo que aos olhos, né, da sociedade não é moralmente aceito, porque a moral ela vai muito. Eu não vou dar aqui uma aula de ética e moralidade, mas geralmente a ética e a moralidade são valores que são instituídos por uma sociedade. Então, a moral no Brasil é diferente da moral no Irã, é diferente da moral no Japão. Eu não vou entrar nesse método, mas como que eu consigo me preservar moralmente de qualquer risco que eu tenha? Buscando a santificação. Fabiano, tem uma breve história que diz que um sábio, ele tinha seus servos e ele precisava colocar uma telha na casa. E o sábio falou para os servos: olha, vai estar fechado o material de construção da aldeia, então vocês podem entrar lá, pular o muro e roubar as telhas. Pode roubar sem problema, porém, se alguém estiver vendo, vocês não façam. Só faça se não tiver ninguém vendo. E quando ele deu esse comando, 4 foram e 1 ficou. E aí ele perguntou: por que você não foi? Aí aquele que ficou falou: porque eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Aí o sábio falou: você foi o único que entendeu. Então isso é santificação. Exatamente. A santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira.
A igreja verdadeira, ela vai perseguir o tempo inteiro a santificação, por uma razão bem simples. Efésios 1:4, Deus nos escolheu para sermos santos. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Nós temos que nos apresentar a Ele pura, imaculada. É esse o processo. E não adianta eu falar que eu não estou seguindo uma conduta moral, ou não estou buscando a santificação, porque a igreja não estimula, porque o pastor não faz reuniões de busca de santificação. Eu nunca fui pastor, eu nunca busquei a santificação, porque o senhor nunca fez um culto para a busca da santificação. Não joga, não terceiriza o problema. Não terceiriza o problema. Nós estamos aqui aprendendo, crescendo, exatamente porque a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprende aqui. Eu não dependo de outro para me manter puro ou me manter santo. É um processo individual, não é coletivo. A santificação não é um processo coletivo. E por último, é preciso entender que nós já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Ou seja, um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que eles precisam buscar novidades,